Olá pessoal, meu nome é Isabela Galindo Francischini e hoje eu vou apresentar para vocês a resolução do nosso terceiro e último estudo de caso da companhia Whitewood Candles. Nesse estudo de caso, nós precisamos realizar a análise CVP, Cost Volume Profit, ou CVL, custo, volume e lucro, sobre a nova linha de velas tipo container que a empresa lançou. Essas velas são velas em copo como apareceram no primeiro slide. Feita a análise, precisamos calcular o novo lucro líquido da empresa caso haja um aumento de 20% nas comissões de venda, o que aumentaria em 5% a quantidade vendida, e caso haja uma elevação de 150 mil em despesa fixa de publicidade, que aumentaria em 4% as vendas. Para isso, devemos utilizar como dados os resultados operacionais do terceiro trimestre da empresa. Temos as receitas, os custos dos produtos vendidos, divididos em material direto, mão de obra direta e custos indiretos de produção, o que gera um lucro bruto. Em seguida, nós temos as despesas de vendas e administração, o que gera um lucro líquido, e por fim temos as unidades vendidas. Antes de fazer a análise CVL, precisamos dividir os custos entre fixos e variáveis. Sabemos que o material direto e a mão de obra direta são custos variáveis, pois tudo o que é direto inerente à produção varia conforme as unidades são produzidas e vendidas. E a título de simplificação, consideramos que os custos indiretos são 100% custos fixos. Também a título de simplificação, consideramos que as despesas são inteiramente com comissões de vendas, portanto elas são 100% variáveis. Sabemos que isso não acontece na prática, no entanto, como não temos dados o suficiente para saber qual porcentagem é fixa e qual é variável, consideramos que elas são 100% variáveis. Então, para realizar a análise CVL, precisamos calcular a margem de contribuição, o preço de equilíbrio em quantidade, o preço de equilíbrio em dinheiro e a margem de segurança. A margem de contribuição são os gastos variáveis por unidade divididos pelo preço unitário. Então, calculamos o custo variável por unidade e as despesas variáveis por unidades, somamos os dois e chegamos no gasto variável por unidade. Feito isso, dividimos pelo preço de venda das unidades, chegando numa margem de contribuição, aí na linha laranja, de aproximadamente 2,58. O preço de equilíbrio é o gasto fixo total dividido pela margem de contribuição. Chegamos no valor de aproximadamente 167 mil. Multiplicado pelo preço unitário, chegamos no preço de equilíbrio em dinheiro de R$ 1.335.526,71. Por fim, a margem de segurança, que representa a quantidade que a empresa pode deixar de produzir e ainda assim não cair no prejuízo, chegando a uma situação de lucro zero, é feita como sendo a quantidade vendida atualmente menos a quantidade do preço de equilíbrio, e é de 157.850,22. Lembrando que o lucro líquido total da empresa atualmente, na última linha em azul, é de 407.375. Chegando nesses valores, principalmente no preço de equilíbrio, fizemos uma tabela simulando no Excel qual seria a receita e os gastos caso vendêssemos várias quantidades do produto, e transformamos isso no gráfico CVL. Temos então em rosa o preço de equilíbrio contábil e em verde o volume atual, ou seja, a quantidade vendida atualmente pela empresa. Podemos notar através desse gráfico que a linha de velas container vai muito bem, pois o volume atual da empresa é superior ao preço de equilíbrio e a margem de segurança, representada por esse triângulo em lilás, é grande. Temos nesse outro gráfico a representação do lucro líquido. Enquanto no primeiro há a representação da receita de vendas pela reta azul e dos gastos totais pela reta em vermelho, aqui há a simplificação dessa situação com a representação do lucro líquido pela reta azul. Na primeira situação proposta pela empresa, com aumento de 20% nas comissões de venda, há um aumento de 5% da quantidade vendida. Então, nós fizemos a quantidade vendida atualmente, que é 325 mil, e multiplicamos por 5%, chegando na quantidade de 341.250, que pode ser a quantidade vendida pela empresa caso ela adote essa estratégia. E há, então, um aumento de 20% nas despesas, chegando no valor de R$ 1.110.000
com despesa de vendas. Podemos notar nessa situação que o lucro bruto total aumenta, né? Ele está na antepenúltima linha da tabela, pois a quantidade vendida aumentou. No entanto, como as despesas são muito grandes, o lucro líquido total acaba se reduzindo, né? Ele vai de 407 mil aproximadamente para 352 mil. Fizemos então novamente uma tabela no Excel de simulação e transformamos isso no gráfico CVL. Podemos notar que o preço de equilíbrio contábil em rosa, esse ponto rosa, ele se desloca um pouco para a direita e a margem de contribuição, representada pelo triângulo lilás, também diminui, pois o triângulo se torna mais estreito. Enquanto isso, a reta que representa o lucro líquido se desloca um pouco para baixo, a um ângulo menor entre o eixo X e essa reta, o que representa uma diminuição do lucro líquido, que já foi verificado anteriormente na tabela. Por fim, na segunda proposta da empresa, há um aumento de 150 mil em publicidade fixa. Assim, os gastos fixos aumentam nesse valor e a quantidade vendida tem um aumento de 4%, passando a ser de 338 mil, como mostra a segunda linha da nossa tabela. Nesse caso, há um aumento dos custos fixos e também um aumento da despesa de vendas, já que nós consideramos as despesas sendo variáveis. Assim, o lucro líquido também reduz de 407 mil para 324 mil atualmente. Fizemos novamente uma simulação na tabela e transformamos no gráfico CVL. Podemos notar ainda mais que o ponto de equilíbrio contábil se desloca para a direita e que a área que representa a margem de segurança se torna ainda mais reduzida. Agora, além de estreito, o triângulo em lilás tem uma altura menor. Perdão, pessoal, saí aqui um pouquinho do... E a reta que representa o lucro líquido, ela também se desloca um pouco para baixo e através dela podemos ver o deslocamento do preço de equilíbrio contábil com mais facilidade. Por fim, comparando as margens de segurança, né, representadas aí pelo triângulo em lilás, podemos notar que, pelas situações propostas, ela se torna menor. Saindo de 157 mil, ela vai para 153 mil aproximadamente, e caso aumentássemos a publicidade de venda na situação 3, ela passaria a ser de 121 mil, ou seja, o negócio se tornaria mais arriscado. Isso ocorre pelo deslocamento do ponto de equilíbrio, como eu já havia dito, para a direita. E comparando-se as retas que representam os lucros líquidos, podemos notar que há um deslocamento para baixo caso aumentássemos as comissões de vendas ou a publicidade fixa. A reta em azul, que representa a situação, o lucro líquido atual da empresa, é superior às outras. Então, a estratégia atual é a melhor, pois nas outras, embora as unidades vendidas aumentassem, como podemos ver através dessa tabela, o lucro líquido diminuiria. Com isso, concluímos, após fazermos as análises CVL, que nenhuma das estratégias vale a pena, pois a empresa possui atualmente, dentre as duas estratégias propostas, o maior lucro líquido possível e a maior margem de segurança. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e obrigada por acompanharem até o momento.